Então agora como que a gente projeta então um filtro passa-baixa, né, para atender a nossa necessidade? Então voltando àquela situação, problema que a gente tem a situação seguinte, nós temos aqui um sinal, cujo o meu sinal realmente seria esse daqui, olha só, e eu tenho aqui duas componentes de ruído. E ao fazer a análise de Fourier, eu vi que essas componentes de ruído elas estão acima de 360. Então, em termos gerais, o que eu quero? Meu objetivo aqui agora é projetar um circuito qualquer, um filtro RC, em que o seguinte, eu deixe passar essas componentes de menor frequência e elimino essas componentes de maior frequência. Então o que a gente precisa aqui agora é justamente de um filtro passa-baixa, certo? E aí a ideia aqui é justamente o seguinte, eu preciso estabelecer a partir de qual ponto eu vou eliminar as frequências. Eu não posso deixar nunca esse valor próximo de 60, muito próximo de 60, porque olha só, se a gente voltar aqui na equação do filtro RC, a gente sabe que o ganho é igual a 1, e nesse ponto aqui que eu chamei de frequência de corte, olha só, essa frequência de corte, se eu deixar o meu 60 aqui próximo, eu terei atenuação do meu sinal também. Então o ideal, por exemplo, é que o meu sinal de 60 estivesse próximo aqui, olha, que meu filtro tivesse uma resposta em frequência que tem essa característica, e a frequência de corte estivesse um pouco à frente. Então, por exemplo, como eu desejo eliminar frequências a partir de 360, eu posso colocar aqui a minha frequência num valor meio termo aqui, por exemplo, alguma coisa em torno de 200 Hz, certo? Então, joia. Então a gente já sabe que a gente deseja aqui então projetar um circuito que elimine frequências acima de 200 Hz. Dessa forma, eu estarei eliminando essas duas frequências indesejadas do meu sinal de entrada. Tá? Como que nós vamos fazer isso aqui agora então? Vamos lá. Como que a gente vai fazer isso aqui agora? Bom, a gente já viu que aqui então, olha, relembrando, a frequência de corte é um ponto tal que o meu ganho do meu sistema é dado por 0,7. Ou seja, é um ponto tal que VO sobre VI, o meu ganho, o módulo dessa equação aqui, olha só, dá 0,7. Isso acontece quando? Olha só, quando eu faço o meu ômega, ou seja, quando a minha frequência é igual a 1 sobre RC, o que eu tenho? Jogando isso daqui na minha equação, o que eu vou obter? Eu terei que VO sobre VI é igual a 1 dividido por J. Vou substituir meu ômega aqui, olha só, por 1 sobre RC. Isso aqui vezes RC mais 1. Se eu fazer essa conta aqui, olha só, eu posso cortar RC com RC e eu teria a seguinte situação. Nesse caso aqui, olha só, quando o ômega está igual a 1 sobre RC, o que eu tenho aqui é o seguinte, eu tenho que VO sobre VI é dado por 1 sobre J, né? 1 que multiplica J, então seja J mais 1. Se eu calcular aqui, olha só, o módulo desse número, isso aqui é um número complexo, certo? Se eu calcular o módulo desse número complexo, eu chegarei justamente naquele valor de 0,7. Então, se eu calcular aqui, olha só, módulo de VO sobre VI, isso aqui dá exatamente 0,707. Ou seja, a frequência de corte, que é essa frequência que está aqui, olha só, ela é aquela frequência natal quando eu tenho o meu ômega igual a 1 sobre RC. Se eu quisesse a minha frequência de corte em Hertz, que é o caso aqui, olha só, então a frequência, então, seja, isso é a frequência de corte que é dada aqui, eu vou chamar aqui de frequência de corte, eu simplesmente utilizo aquela equação, que é o quê? 1 dividido por 2πRC. Ou seja, dessa forma aqui então, deixa eu colocar grande em destaque aqui, olha só, frequência de corte, ela vai ser sempre dada por 1 sobre RC ou 1 sobre 2πRC, se aqui eu quiser em Hertz, aqui em radianos por segundo, certo? Sabendo disso aqui, então, vamos voltar, olha só. Então, a gente tem um caso aqui, olha, cuja nossa frequência de corte é de 200 Hz. Ou seja, o nosso FC, né, a nossa frequência de corte, é de 200 Hz, porque eu quero cortar frequências acima de 200 Hz. Como que eu faço isso aqui, então? Vamos lá. Utilizando a nossa equação, a gente tem que frequência de corte é igual a 1 sobre 2πRC. Então, seja 1 sobre 2πRC é igual a 200 Hz. Rearranjando isso aqui, eu vou passar daqui para lá subindo e vou passar dividindo. Então, nós teremos aqui a seguinte situação. Teremos aqui, então, vou passar o RC para lá multiplicando. Então, eu tenho aqui 200 vezes RC é igual a
1 dividido por 2π. Então, R vezes C vai ser igual a 1 dividido por 2 vezes π vezes 200. 2 vezes 200 vai dar 400, 1 sobre 400π. Π é 3,14, né? Então, calculando isso aqui, olha só, 1 dividido por 400π, eu vou chegar aqui na equação, eu vou chegar aqui R vezes C do meu circuito é igual a, já calculei previamente aqui, olha, 7,96 vezes 10 a menos 4, certo? Ou seja, cheguei aqui então em uma constante R vezes C, certo? Então, ou seja, significa que então que eu preciso escolher um resistor e um capacitor cuja multiplicação dos dois valores eu chego nessa situação aqui então. Então, o que eu faço? Eu estipulo um primeiro. Então, eu vou supondo que eu abri minha caixa de ferramentas lá e eu vi que eu tenho um capacitor cuja capacitância dele é de 10 microfarad, tá? Eu escolhi esse capacitor porque eu tenho, poderia ter sido qualquer outro valor de capacitância, certo? Escolhi esse daqui. Então, ou seja, a capacitância aqui então, ela é de 10, capacitância de 10 microfarad, então eu tenho um capacitor de 10 vezes micro seria 10 a menos 6. 10 a menos 6 farad. Dessa forma aqui, então, vamos jogar na equação aqui. Olha, o que eu tenho? Que eu tenho que R vezes C é igual a 7,96 vezes 10 a menos 4. Então, quem que é o meu R aqui? Olha, eu vou substituir aqui, então. O meu R seria, então, 7,96. Já vou passar dividindo para cá antes, né? Esse C estava multiplicando aqui, vou passar dividindo, então vai ser isso aqui dividido pela capacitância. Então, o resistor que eu vou adotar vai ser de quanto? 7,96 vezes 10 a menos 4, dividido pelo meu capacitor, que é 10 vezes 10 a menos 6. Isso daqui, então, eu vou chegar num valor de resistência tal aqui, que é 7,96. Dividindo aqui, né? 7,96 por 10 daria 0,79, aproximadamente 0,8, né? 0,79,5, 0,8. 0,8, 10 a quarta dividido por 10 a menos 6, então daria 10 ao quadrado. Então o que eu teria aqui seria justamente quem? 0,8 vezes 10 ao quadrado, eu precisaria de uma resistência na ordem de 80 ohms, certo? Ou seja, se eu chegar aqui agora e montar um circuito que eu tenha essa característica aqui, então, ou seja, se eu tiver um circuito aqui onde eu utilize uma resistência de 80 ohms e um capacitor aqui de 10 microfarad, nossa, deixa eu melhorar esse meu desenho aqui, uma resistência de 80 ohms e um capacitor de 10 microfarad, o que ocorre? Esse circuito aqui, olha só, esse circuito simplesinho aqui vai ser capaz de eliminar desse sinal aqui, olha só, as componentes indesejadas que a gente estava. Ou seja, o que a gente tem aqui, entrando aquele sinal VI ali que a gente colocou na entrada, a gente obteria aqui do lado de cá um sinal VO, onde essas frequências aqui, olha só, as frequências de 360 Hz e 720 Hz seriam bruscamente atenuadas, quando a gente teria na saída somente o meu sinal, a minha informação útil daquele sinal. Vamos no próximo vídeo, a gente vai justamente simular isso aqui para saber se o que a gente chegou foi justamente se a gente conseguiu chegar na resposta certa. Então, contudo, ou seja, se eu fizer aqui a resposta em frequência desse sinal, eu vou obter um gráfico que tem essa característica aqui, olha só. A minha frequência de corte está em torno de 200 Hz. Então, ou seja, eu tenho um ganho próximo a 1 para essas frequências. Chegando próximo a 200 Hz, eu tenho aqui, olha só, o meu sinal começa a ter um ganho menor, tendendo aqui, olha, a um ganho bem mais próximo de zero para frequências acima de 200 Hz. E em 200 Hz a gente sabe que essa frequência aqui, olha, deixa eu desenhar melhor, ficaria em torno, esse valor aqui, olha só, ficaria em torno, o ganho em torno de 0,7. Essa aqui seria a resposta em frequência do meu sinal. Então ele faria essa característica aqui, ó.
Essa aqui seria a resposta em frequência. Esse meu filtro aqui, justamente um filtro passa-baixa, onde as frequências abaixo de 200 Hz não são atenuadas, ou seja, porque o multiplicador aqui é 1, então multiplicando qualquer coisa por 1 dá 1, e as frequências acima de 60 Hz são atenuadas. Por quê? Porque aqui, olha só, qualquer frequência acima de 200 Hz, eu teria um ganho bem menor, por exemplo, um ganho de 0,4, então o sinal ele vai ser atenuado a partir dessas frequências, certo? Então assim funciona, é dessa forma com que a gente projeta um filtro RC, um filtro passa-baixa.